12 horas 49 minutos, 12h49. Quero agradecer de antemão já a presença e desejar a você que seja muito bem-vindo mais uma vez ao estúdio da Comunidade FM, meu querido Carlos Vilão. Boa tarde. Boa tarde, Bob. Boa tarde, Jorge Lisboa, nosso vice. Boa tarde, Kel Matos. Kel Matos. O fofinho, né? E boa tarde a todos os ouvintes, Bob. Eu estou aqui nesse momento para dar essa entrevista a você, que tinha que ser você, não podia ser outra pessoa, né? Porque você, além de ser um jornalista de alta relevância, é também uma pessoa que nos conhece muito. Por isso que eu escolhi você. Valeu. Carlos, antes da gente entrar no projeto, no seu projeto político, seu e do querido Jorge Lisboa, que também está aqui com você fazendo companhia, algumas situações nós discutimos na última entrevista. E naquela última entrevista você dizia que não tinha confirmação ainda de se seguiria com a candidatura, porque ainda estava conversando com um determinado agrupamento. E o que foi que aconteceu? Você esperou até o último momento? Eu até pensei, não, já está definido, Carlos certamente será candidato a vice em uma chapa de oposição, e de repente foi anunciado outro nome na chapa que você disse, que aqui estava conversando, que é a da candidata Gedal Balbá, e de repente eu vi Carlos fazendo a sua convenção ao lado de Jorge Lisboa. O que foi que aconteceu, a verdade dos fatos, até porque ontem, em São Cristóvão, muitas conversas dos bastidores, das redes sociais. Eu gostaria que você esclarecesse o que foi que de fato aconteceu. Foi uma verdadeira rasteira ou tudo foi combinado antes para que tudo isso viesse a acontecer? Bob e ouvintes, olhe bem, eu não queria tratar desse assunto a chegar nesse ponto que chegou. Porque para mim foi muito desagradável. E como eu ontem, não estava nas redes sociais, quem estava era meu filho. Isso. E minha sobrinha Catinha. E Catinha passou tudo para mim, E quando o Danilo, que é meu filho, chegou para mim e disse, olha, não quer se manifestar? Não, eu disse, não. Eu quero só ver o que aconteceu. E passaram tudo para mim e eu fiquei extremamente chateado. Porque não é o tratamento que eu dou às pessoas. Certo. Não é o tratamento. Quem me conhece sabe da minha postura, quem me conhece sabe da minha personalidade. E o que fizeram ontem comigo nas redes sociais, RW News, RW News 1, e política. Política, Foi uma coisa assim, triste. Uma coisa de pessoas que falam as coisas sem realmente pensar. Nós passamos quase 2 anos conversando com as lideranças, na casa do final Lauro Rocha, na casa da própria Gedalva, na minha casa, em tudo que é canto. Certo. Em tudo que é canto. Eu estou procurando aqui o áudio, que é para a gente botar lá, para você poder fazer uma explanação maior. Em tudo que é canto. E eu nunca deixei de ser verdadeiro nas minhas colocações, nessas reuniões. Nunca deixei. E quando é ontem, o prezado Santana, Fábio Santana, que nós não temos muita amizade, não. Nossa amizade é um pouco distante, mas eu respeito ele, vou continuar respeitando. Porque a minha vida não entra ódio no meu coração e na minha alma. Certo? Agora, eu não merecia e nem mereço, pela minha história, o que aconteceu ontem. Para ficar bem claro, a gente vai botar o áudio para que as pessoas possam ouvir e aí você responde em cima do que disse o Fábio Santana. Para ficar bem claro, porque eu gosto de fazer jornalismo de verdade. Inclusive, na hora que estava acontecendo tudo isso, eu me manifestei, porque eu disse, inclusive, lá no grupo, que poucos políticos têm a sua postura
a sua retidão, e não merecia o que estava acontecendo naquele momento. Né? Poucos políticos, veja que as pessoas hoje, e disse mais, políticos de São Cristóvão, né? E não merecia receber o que você estava recebendo. Ainda mais em uma rede social. Né? Solte aí. E eu lhe agradeci muito, Bob. E que você não podia fazer diferente por a nossa amizade, pela nossa história, claro. Que você me conhece quando você tinha 12 anos e vivia dentro da minha casa. A gente não pode aceitar injustiça. E não mudei um risco, né, da minha maneira de ser. Tá no ponto aí, Kel? Solte aí o que disse ontem Fábio Santana. Vocês têm que entender uma coisa. Boa noite a todos aí. Carlos Vilão, há 1 ano e meio atrás, marcou uma reunião na casa dele, onde foi todo o agrupamento de Gedalva. Todo, na verdade, não era nem um agrupamento de Gedalva, era o agrupamento de oposição, onde estávamos fazendo reuniões para poder direcionarmos a oposição para que lá na frente viesse a fazer uma pesquisa de satisfação eleitoral, pré-eleitoral, e aí definiríamos quem seria o mais, nas pesquisas que tivesse melhor, seria o prefeito, candidato a prefeito. Que tivesse em segundo lugar, seria o vice. Carlos Vilão não quis, certo? Betão foi um dos primeiros a não querer. Adilson Júnior nunca participou dessas reuniões de oposição, certo? Mandava um representante que queria impor que ele fosse o prefeito, estando ao lado do prefeito atual. Então ele não era oposição e não deveria estar ali. E Carlos Vilão simplesmente levou um cinegrafista, o Fábio, daqui de São Cristóvão, daí da sede, e que tentou armar um cenário onde disse que ia dizer na cara de todo mundo o que ele queria, a verdadeira história de São Cristóvão. Quis insinuar que ele era um cara mais coerente, mais correto de tudo, e que todos que estavam ali deveriam ouvir calado, porque estava na casa dele. Nós simplesmente nos levantamos, nos retiramos da casa dele. Isso foi um insulto a todo o agrupamento de oposição. E dali em diante, nós dissemos que Carlos Vilão não faria mais parte do grupo, e muito menos da chapa majoritária. Se ele quiser ouvir, ele escuta a verdade. Se ele quiser, ele pode falar diretamente comigo, que eu vou dizer que foi isso que foi se passado, desde o momento que ele educadamente nos expulsou da casa dele. Agora, quem quiser dizer que Carlos Umbaubá, mas já dava um Baubá, enganou ele, não, ele deve ter se enganado. Ele veio participar do grupo com 2 partidos, querendo impor que ele fosse o vice. E a gente não foi nunca por imposição, e sim por todos concordarem, certo? Então jamais iria Carlos Vilão impor que seria o vice. Ele nunca foi enganado. Ele pode ter se enganado ele mesmo, achando que ele, com 2 partidos, dizendo que está muito bem montado, que a gente vê que não está completo, os partidos dele, dizer que iria compor a chapa majoritária. Isso nunca a gente aceitaria, nada por imposição, e sim por direcionamento de todos, fazer todos uma aceitação e chegar a um consenso, entendeu? Foi isso que aconteceu. Então não venha para cá dizer que Carlos Vilão foi enganado, não, certo? Que Gedalva Umbaubá e Carlos Umbaubá são 2 pessoas íntegras e estão cumprindo com tudo que foi falado dentro da reunião, desde o primeiro momento que se reunimos como oposição. Pronto, isso aí foi exatamente o principal áudio que teve nas redes sociais. E aí eu gostaria que você fizesse uma apanhada em cima do que disse o Fábio Santana, que Fábio Santana é pré-candidato a vereador. Olha bem, Bob e ouvintes, fiquei muito triste com essas colocações dele, porque ele não sabe nada do que aconteceu. Esse rapaz está falando o que não sabe. Ele não sabe. Jamais eu procurei Carlos Umbaubá para serviço de Gedalva. Jamais. A reunião que teve lá em casa, que eu não queria que realizasse, porque dias atrás, um mês atrás, quando eu fui convidado para tomar um café com o presidente do PS, de um partido que está fugindo agora da minha mente, lá na praia, Atalaia, a convite do meu amigo Olegário, porque PRTB, isso. O presidente do PRTB me convidou para eu ter uma conversa com ele,
uma conversa com ele, juntamente com o Olegário, e quando eu cheguei lá, o cara me convidou para eu fazer parte do partido, ser presidente do partido, e eu ser candidato a prefeito pelo partido. Eu disse ao rapaz que eu não aceitaria porque eu tinha compromisso com o Eduardo Amorim. Mas se ele quisesse dar o partido ao Olegário, ele desse. Ele decidiu dar o partido do Olegário para o presidente do Olegário, e nós tiramos uma foto. Eu quero deixar bem claro que é a pura verdade. Pura verdade. Quando tirou a foto, o Olegário botou nas redes sociais. E nessa foto, quando o Carlos Balbá viu, botou uma mensagem nas redes sociais, me desqualificando, dizendo que eu queria tomar o partido que é dele, e aquele negócio todo. Me desqualificando. A verdade foi essa. E com isso, nós entendemos que não ia mais participar do agrupamento. Fui para o Rio de Janeiro, ligavam para mim, eu não atendia. Lilo ligou para mim, eu dizia, quando chega, Carlos, venha que só está esperando você para conversar e tal. E quando eu cheguei, Jorge Lisboa, que está aqui em minha frente com o Lilo, foi em minha casa. Para poder, eu vou dizer até uma palavra até meio forte, até me adularam para eu participar dessa reunião. Que, inclusive, Carlos Balbá e Gedarra podiam me pedir desculpa do que eles fizeram. E por conta de Lilo e Jorge, que está aqui presente, eu aceitei essa reunião. E foi uma reunião grande, nós preparamos um salgadinho, um refrigerante, como sempre a gente faz em nossa casa, quando vai receber amigos. Fazer aquela velha recepção. Que você sabe, o povo São Cristóvão sabe, quem me conhece, que é assim, graças a Deus. Deus me deu essa mínima condição para fazer isso para os amigos, graças a Deus. E quando reunimos no salão, e lá em casa, quando faço reunião, lá não faz com estrela, nós faz mesa redonda, com as cadeiras, para saber que ali ninguém é mais alto do que ninguém. Mais alto do que ninguém. Quando Gedalva chegou com o pessoal dela, ela foi a única que não apertou minha mão. A única. O Carlos apertou. Bem na sua casa. Mas sua casa ela não apertou minha mão. Eu estou contando a história para chegar aonde aconteceu ontem. Certo. O que aconteceu ontem. Não apertou minha mão. Quando começa a reunião, Isaías Almeida disse, olha, a reunião vai se falar começando de Israel, e a Gedarra ficou lá no final, para ela falar por último. Aí automaticamente eu disse, Isaías disse, comece, Rael. Rael começou a falar, e eu disse, Isaías, eu queria falar por último, porque aqui foi eu que convoquei a reunião, e aqui é a nossa casa. Ele criou uma polêmica, e depois disse, você vá, fique depois de Gedalva. Estou me referindo à verdade dos fatos. Não estou com mágoa. Eu estou mostrando a Santana que ele está enganado. Se ele tem lado, fique com o lado que ele tem. Agora, querer desqualificar as pessoas que ele não conhece, não. Aí o que é que acontece? Quando eu sentei perto dela, ela virou a cadeira, virou de costa para mim e para César. Não disse nada. Dentro da nossa casa. E começou a reunião falando, todo mundo. Todo mundo falou. Todo mundo falou. E quando chegou a minha vez, que eu ia esclarecer o porquê eu não queria a reunião, eu não queria participar mais do grupo, porque Jorge e Lilo tinha me dito que, Carlos, faça, porque lá pode até pedir desculpa a você. Jorge está aqui presente e tenho certeza que Lilo não vai dizer que eu estou mentindo. E quando eu comecei a falar, não falei 2 minutos, 1 minuto e meio. Não sei se foi 1 minuto. Quando eu comecei a esclarecer as coisas que falei em nome de Carlos,
Os dois levantaram da cadeira e fizeram o que fizeram, que eles sabem o que fizeram. E eu não expulsei ninguém. Porque a minha casa, quem me conhece sabe, do homem educado que eu sou. E cabeça fria. Eu não consigo ter mágoa de ninguém. Mesmo os que me maltratam. Aqueles que me maltratam, eu isolo. Mas vai ver a vida dele que eu ver a minha. Não vou jurar que ele tenha isso, que tenha aquilo, não. Entrego a pessoa que me machucou a Deus. Porque Deus resolve tudo. Deus resolve tudo. E com isso, e quando eu falei assim, bem assim, comecei a explicar, e quando eu disse, olha, eu estava chateado porque o Carlos, os dois levantaram da cadeira e deram um show comigo. E ainda saiu brotando que se eu não estivesse em minha casa, eu ia ver o que ia acontecer. Dentro da minha casa. Aí o que acontece? Algumas pessoas saíram, mas dizer que eu expulsei as pessoas dentro de casa, não. Porque o pessoal ficaram lá, compartilharam com o coquetel que nós demos, demos na reunião, pago por mim, não foi pelo grupo de política, pago por mim, como sempre é, quem chega em minha casa não paga nada. Eu não faço cota para fazer em minha casa. Eu faço dentro da minha humilde condição, mas cota para ajudar para fazer, não. Então, aquela reunião aconteceu foi isso. O cara dizer que eu expulsei todo mundo da minha casa, ele está faltando com a verdade. E a política não pode ser isso. Porque a política... Ele estava presente? Estava presente, ele viu tudo. Ele viu tudo. Ele viu tudo. O Tadeu, a fala do Tadeu foi muito forte. E todos falaram muito forte. E eu só ouvindo. Quando eu comecei a falar, parece que já foi até programado. E sabe o que aconteceu? Eu cismei. Vim para minha casa. Me lamentei, decepcionei e vim para minha casa. Com um tempo depois, houve aquelas fotos que Betão, com o Armando, com o finado Lauro, aquelas fotos que a cidade toda viu, certo. Betão tirando foto com todo mundo. Isso foi fato. Isso foi fato. Quando Betão tirou aquelas fotos, eu recebi um telefonema de Carlos, eu mesmo contrariado, só atendi naquele momento, estou falando a verdade, porque ele não ligou com o nome Carlos Umbaubá, porque se ligasse naquele momento que eu estava magoado, não atendia. Logo depois das fotos, isso era em torno de 6 horas da manhã, 6h20, de 5h30 a 6h20. Eu perguntei, porque não tinha o nome, quem é que está falando? Carlos Umbaubá. Pois não. Eu podia falar com você agora, em sua casa agora, falar com você. Eu disse, pode, cara, pode vir. Mas repito, que eu sou verdadeiro, eu não posso dizer. Se eu não botasse o nome dele, eu não atendia, porque eu estava muito magoado com ele. Mas como eu ouvi a voz dele, eu aceitei que ele viesse. Certo. Com essa arrumação que estava acontecendo com o Armando, com o Betão, com não sei quem, com o Lauro, ele sentiu sozinho e me procurou. E quando chegou lá, subimos para o terraço, ele disse, Carlos Vilão, você viu as fotos que eu contar aí? Vamos estar juntos? Eu disse, Carlos, você faça seu trabalho, que lá na frente a gente vê. Tratei ele muito bem, ao meu estilo, ele sabe que eu tratei ele muito bem. E bola para frente. Fui fortalecer o nosso grupo, que eu quero deixar também claro ao rapaz aí, um deles, Fábio Santana, que o nosso grupo, eu não fiz para negociar. Para ir atrás de prefeito, para ser vice, para ser aquilo, para aquilo outro. Eu não fiz para negociar. Tenho 16 anos que faço isso. 16 anos. Cada 4 anos, nós fazemos um vereador que nunca esteve na Câmara. É o caso do finado Jadiel, é o caso de Lilo, é o meu caso e o caso hoje de Lilo. Lilo sabe o que eu representei na política para ele. Ele sabe. E muito. O carinho e o respeito que eu tinha por ele e por toda a família dele.
Ele sabe. E quando ele se aproximou mais as coisas, 4 meses atrás, que eu tinha deixado de conversar com Adilson, porque Betão dizia que não era candidato a nada, era candidato a eleger o filho dele, e eu estava no mesmo projeto com Adilson Júnior, e depois Betão resolveu a ser candidato a vice com Júnior. O que é que eu fiz? Que Jorge também estava presente. Eu disse a ele, quando Adilson Júnior disse, olha, Carlos, na minha casa, numa reunião, eu, Jorge, Betão e ele. Adilson disse, olha, Betão agora resolveu a ser candidato a vice. E, infelizmente, o meu vice é Betão. Eu disse a Adilson na presença de Jorge, parabéns, Adilson, parabéns. Porque se você não tomasse essa posição de estar com Betão, eu nunca ia acreditar em você. Porque você só se separa de Betão para dormir. Ele se sentiu até confortável. E depois ele me perguntou, Carlos Vilão, e como é que vai ficar? Eu digo, eu estou fora. Porque não foi o que nós conversamos. E fiquei fora mesmo. Nessa de eu ter fora, Betinho ficou sabendo que eu estava fora. A partir daí, eu disse a Betinho que eu não estava ouvindo, eu não estava atendendo os telefones de Carlos Balbá. Não estava atendendo, chateado. E Betinho me convenceu a ouvir Carlos Balbá. E assim foi feito. A partir daí, todos os telefonemas que Carlos Balbá me deu, eu atendi. E ele foi para minha casa várias e várias vezes. Eu só fui para a casa dele uma vez, inclusive com Jorge e com César. E a conversa que nós tivemos era para eu participar da chapa majoritária. Certo. Não foi para outra coisa. Eu não fui lá desesperado, eu quero participar da Isso chapa majoritária. Isso aí tudo depois que o Betinho, ex-vereador, intermediou a conversa. Intermediou. Depois veio o Tony Alcântara. Que é o coordenador de comunicação. Tony Alcântara teve umas 3, 4 vezes em minha casa, aí todo dia que ele ligava para mim, me tratava dessa maneira. Meu vice-prefeito. E foi almoçar lá em casa umas 3 vezes, 2 às 3 vezes, para me convencer eu estar nesse projeto. Me convencer, que eu não estava convencido ainda. Mas foi uma bateria de pessoas em cima de mim, e eu tomei uma posição radical, disse, vamos trabalhar que nós estamos no projeto. Certo. Eles me perguntaram, Carlos, na minha casa, eu, César, Carlos e Gedalva, se tiver um projeto diferente para somar mais do que você, que nós temos 2 partidos. Isso. Né? Temos a minha liderança. Claro. Né? Conhecida no estado todo. No estado todo. Ela me perguntou, mais ele, se tiver uma outra pessoa que agregue mais do que você se afasta? Eu digo não. O meu projeto aqui é para fazer parte da majoritária. Ficou combinado isso. Claro e objetivo. Claro e objetivo. E digo mais, em momento nenhum, Carlos Balbá, ao longo desses 3 meses ou 4 meses, ele me falou que estava pensando, ele estava consciente que era eu. Ele lhe garantiu isso. Ele garantiu. As palavras dele, nada, porque do dia 13, depois eu chego ao dia 13. Faltando uns 20 dias, recebi na minha casa, sem ligar para mim. Eu vim até de Aracaju, às 6h30, 7 horas, estava na minha porta, Lilo e a esposa. Diga aí, Lilo, tudo bem? Tudo bem. Carlos, só vim conversar com você o negócio. Nós entramos, eu, minha esposa, Lilo e a esposa. Eu disse, Carlos, só vim saber se realmente você vai participar da chapa majoritária. Se não for, você me diga. O que é que eu entendi? Que Lilo estava pensando que eu podia dizer que ia ficar e lá na frente enganava.
Exatamente. A indagação de Lilo foi nesse sentido. Eu disse, Lilo, você me conhece e eu estou aqui na primeira conversa que eu tive com o Carlos Balbá, que nós estávamos juntos. E nesse tempo todo, só quem ligava para mim era Carlos Balbá. Não era eu para Carlos. Até um rapaz, até uma pessoa da política do estado de Sergipe, Clóvis Silveira, né? Clóvis Silveira, o nome dele, o irmão de Mário Silveira. Clóvis Silveira, isso Clóvis mesmo. Silveira. Carlos Balbá disse, eu tive uma conversa com o Clóvis Silveira. Ele quer isso, quer aquilo, aquilo outro. Mas fique tranquilo, Carlos. Tamo junto. Quando ele acabou de ligar, quem liga para mim? Clóvis Silveira. O que Clóvis Silveira falou para mim, Carlos Vilão, eu estou ligando porque eu tive uma conversa com o Carlos Balbá aqui e você é um dos pretendentes, você é uma das pessoas que deve participar da chapa majoritária. Eu queria lhe fazer um pedido, que você abrisse e desse espaço a meu irmão, porque eu sou candidato a deputado federal e queria me fortalecer em São Cristóvão. A pura verdade. Eu disse, não, rapaz, eu estou conversando com o Carlos Balbá há muito tempo e as coisas estão indo normalmente. Eu não posso abrir. Com isso, apareceu o Lilo na conversa que eu falei já. E vamos para frente. Quando chegou no dia 13, que tudo que acontecia nas reuniões da casa de Gedalva, do agrupamento dela, eu sabia de tudo. E no dia 13... Mas você sabia, porque você participava ou alguém passava para você? Alguém passava para mim o que estava acontecendo. E unânime com as pessoas que queria que fosse eu. Porque lá tinha pessoas que não queriam que fosse eu. Que estava torcendo que não fosse eu. Mas em momento algum, vou repetir, eu disse, eu quero ser, porque senão a única coisa da minha vida é ser vice de Gedalva. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso. Então, o que é que acontece? Quando foi nessa reunião, uma sexta-feira, dia 13 mais ou menos. Setembro. 13 de setembro. A convenção não era... Já próximo à convenção. Nós trabalhando esse ajustamento, nós trabalhamos esse ajustamento para os dois grupos estar juntos há quase 4 meses. E nesses quase 4 meses, quem mais fez pesquisa foi o agrupamento de Carlos Balbá, através de um dono de empresa de pesquisa, que São Paulo sabe quem é, eu não quero citar o nome. Me sacaram de todas as pesquisas para me esconder do povo. Eu só podia reclamar. Mas não é eu não, é fulano. Não é eu não, é ciclano. E me sacaram de todas as pesquisas. Parecia até que era proposital. E com isso hoje eu estou pensando que foi proposital mesmo. Volta ao dia 13. Teve uma reunião lá, no Carlos Balbá. Na casa de Carlos Balbá. E perguntaram a quem estava lá quem era dali... Quem achava quem era o pré-candidato a vice de Gedalva. Segundo a pessoa que me disse, que Lilo levantou e disse, meu vice é Isaías Almeida. Lilo abençoado disse isso. Automaticamente essa pessoa ligou para uma outra pessoa, que eu não quero dizer o nome, e essa pessoa ligou para mim. Você está sentado ou está em pé? Eu quero dizer o negócio. Aí eu digo, estou sentado. Eu estava até no banheiro, fazendo aquele negócio que o povo sabe. Eu estou sentado e bem sentado. Apoiado. Ele disse, a reunião de ontem, Lilo levantou e indicou Isaías. Isso é a pura verdade. Eu fiquei extremamente triste, chateado, decepcionado. É pra menos. Triste, chateado e decepcionado. Porque a minha história
com Lilo, só Deus apaga. Só Deus apaga. E o que é que acontece? Depois disso, dia 13. Dia 14, Carlos Balbá mandou uma mensagem para mim. Carlos Vilão, fique tranquilo. Nós amanhã fecharemos. Não foi eu que mandei para ele. Para estar adulando, para ser visto de ninguém. Amanhã nós fecharemos. Carlos Balbá estava quase todos os dias em contato comigo. Não era eu quase todos os dias em contato com Carlos Balbá. Quase todos os dias. Eu estou deixando bem claro, porque eu fiquei muito triste o que fizeram comigo ontem à noite, ontem nas redes sociais. Que eu não merecia. Eu não merecia. E já no dia 16, pelo dia, Betinho liga para mim e diz: Carlos Vilão, conversei com o Carlos Balbá e você tem 95% para ser você. No dia. Do último dia. Né? Do último dia. Que a convenção era no outro dia. No dia seguinte. Eu disse: tudo bem. As mensagens de Carlos estão comigo. Todas. Que ele passava para mim. Não, nunca pressionei ele nesse sentido. Nunca eu participei das reuniões com o agrupamento dele, que não tinha necessidade, porque eu tinha o meu. Para cuidar, né? Que tinha o meu. Nunca. E quando foi 8h30 da noite, do dia 15, chegou Gedalva e Carlos, que eu recebi maravilhosamente bem, porque é o meu estilo. Eles foram me dizer que o grupo escolheu Lilo. Nada contra. Contra a fórmula que foi feita. É como minha esposa falou. Deviam chegar para mim e conversar, explicar o que quisesse explicar. Porque não foi eu que idealizei esse agrupamento se juntar. Mas não foi eu mesmo. Tudo que o Santana está dizendo aí é mentira. Tudo. Mas ele não me conhece. Quem procurou para fazer o acordo, você já disse, foi o Carlos Balbá. Por várias vezes. E usou muita gente. Que o diga Tony, que é o coordenador da campanha dele. Intermediado por Betinho. Primeiro por Betinho. Betinho e Tony. E outro detalhe, várias pessoas procuraram César. Teve até uma live que você participou até com o César, que exatamente, César anunciou apoio. Exatamente. E naquele dia estava certo que você também anunciaria. Exatamente. Estava tudo formalizado para chegar onde chegou. Para chegar no ponto final que era a gente estar no agrupamento. Eu só peço encarecidamente que mesmo eu passando essa grande decepção, em momento algum eu fui para a emissora, eu fui para as redes sociais falar o que eu estava sentindo. A decepção que eu tive. E eu tive uma grande decepção porque eu não decepciono ninguém. Eu sabia que política é uma coisa suja, sei, mas não sabia que era tão suja. E no dia da minha convenção, reuni um grupo de pessoas lá e disse: Carlos Vilão, quer acabar a eleição? Se junte com o Marcos Santana para dar o troco. Eu disse: amigos, vocês parecem que não estão me conhecendo. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Eu não vou acabar com minha história por causa de 40 e 45 dias de campanha, não. Eu tenho um nome que eu construí ao longo do tempo. Não vou acabar esse nome em 45 dias, não. Como é que eu vou estar esse tempo todo oposição a Marcos Santana? E agora eu ia para Marcos Santana,
Sim. Todo mundo ia dizer que eu me vendi. Naturalmente. Que Carlos perdeu a vergonha. E eu quero deixar bem claro aos ouvintes que eles não imaginam o quanto eu considero e respeito minhas famílias e os amigos que acreditam e confiam em mim. Eu não posso decepcionar esse povo. E nunca vou decepcionar. Porque eu tenho vergonha na cara. Agora, entre alguém para dizer que é mentira o que eu estou falando, entre alguém, sei que não vai entrar. E se for entrar é para mentir. É para mentir. Eu vou dizer maior, vou deixar bem claro aqui, maior, para você ver como eu sou. E minha esposa é, porque segue a mim. Eu ia participar como padrinho de um casamento aqui no Eduardo Gomes. Eu era padrinho com minha esposa. Eu tive uma decepção tão grande com o Lilo, que eu liguei, porque ele também ia ser padrinho, vai ser padrinho. Liguei para o noivo e disse, mentira de ser noivo. Que o espaço que o Lilo está, eu não estou mais. Porque eu estou extremamente decepcionado do que fizeram comigo. Ainda cria fatos para querer me desqualificar. A sua decepção, no caso, politicamente, foi maior com Carlos Umbaubá ou com Lilo Abençoado? Todos na mesma proporção. Com Lilo foi maior, porque eu tenho Lilo como uma pessoa muito chegada à minha família. Eu tinha Lilo como filho, tinha Lilo como irmão, tinha Lilo como uma pessoa extremamente da minha família e jamais ele podia fazer isso comigo. Jamais. Ele sabe do nosso envolvimento e nós sabemos do envolvimento meu com ele. Mas vida que segue. Vida que segue. Não faço amizade com ninguém duas vezes, porque é meu estilo. Quem me trai uma vez é complicado eu voltar à amizade. Mas não estou me lamentando nada. Nada. Por isso que eu só estou aqui porque eu fui provocado nas redes sociais. Me desqualificando, dizendo mentiras, porque essas pessoas que estão falando, como nosso amigo, o nome dele que eu esqueço, Fábio Santana, ele não participou de conversa nenhuma que eu tive com Lilo ou com Carlos Umbaubá, no sentido desses dois agrupamentos se juntarem. Ninguém participou, só quem sabia dessa história era Betinho, Tony Alcântara, que foi, juntamente até com aquele Edson Luiz, que foi prefeito de Socorro em minha casa. Tudo em minha casa. Tudo. Esses 90 dias, tudo em minha casa. Para não dizer que eu não fui um dia na casa de Carlos Umbaubá, fui um dia com Jorge, eu e César. Só no dia que nós fomos para combinar as coisas. E depois desse dia, nunca mais eu estive lá. Nós conversávamos muito, ele ligava muito para mim, eu ligava para ele, mas não fui lá. E às vezes que ele queria conversar comigo, ele ia em nossa casa. E o cara ia para redes sociais falar o que esse Santana falou é complicado. Ô Carlos, quem trabalhou contra o seu nome para que você pudesse compor a chapa com o Gedal? Olha, eu sou o líder do nosso agrupamento. Sou o líder da minha família, sou o líder da família da minha esposa, entendeu? Sou o líder dos amigos que me conhecem. Então, eu não tenho que me lamentar de ninguém. Faltou a liderança do líder maior do partido dele. Eu não posso me lamentar que foi o líder fulano, Beltrano, não. Porque você disse que combinou, tudo foi combinado com o Carlos Umbaubá. Quer dizer, então, que Carlos não manda no agrupamento? Olhe bem, eu não posso dizer que ele manda ou que não manda. Eu estou dizendo que, no meu caso, ele falhou, que eu não falharia. Porque minha palavra é uma só. Ô, Carlos, vai ser bem claro para os nossos ouvintes. Se você desse a palavra, você, Carlos Ilão, desse a palavra a Carlos Umbaubá, que Gedalva seria sua vice,
alguém fazia com que você mudasse? Só Deus. E quem fez isso mudar? Quem fez Carlos mudar, então? Não posso saber quem fez. Sei que ele fez. Você acha que alguém no agrupamento... Com certeza. Ali... Foi uma conversa. E ele... Não, é porque ele me disse, na última conversa que tivemos, que foi o grupo que entendeu dessa maneira. Mas ele passou quase 5 meses para falar com o grupo. No último minuto, depois de tudo pronto, depois de me tirar, inclusive, das pesquisas. Eu estou falando Isaías Almeida, porque na entrevista que ele concedeu aqui, ele disse que, inclusive, o nome dele estava à disposição. E quando eu perguntei sobre você, ele deu um pulo que quase cai da cadeira. Olha, Bob. Eu não guardo segredo, né? Eu não quero... Tá gravado ainda, tá, eu não quero polemizar. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Sinto que Isaías nunca foi meu amigo. Certo. Eu tentei ser amigo dele, mas ele nunca foi meu amigo. Pronto. Tem algumas pessoas lá que nunca foram meu amigo. Mas, se Carlos entendesse dessa maneira, ele podia não me convidar para estar nesse projeto que não aconteceu. Convidou e insistiu e persistiu. Não, né? Até o último minuto. Até o último minuto. Quero dizer a todos que eu não estou com mágoa. Quero dizer a todos que eu não estou revoltado. Estou triste. Triste. Porque poderia ser de outra maneira. Vou fazer uma pergunta a você. Na sua experiência política, digamos que Gedalva ganha a eleição. Uma suposição, está no jogo, pode ganhar. Quem vai mandar na prefeitura? Gedalva, Carlos Umbaubá ou Isaías Almeida? Olhe bem, Bob, a pergunta foi boa, né? Mas precisamos ver ele na administração para saber quem realmente vai mandar. Prefeito, né? Primeiro-ministro. Porque eu não posso aqui dizer quem vai ganhar ou quem vai administrar ou não, porque eles não ganharam ainda, né? Não, uma suposição. Né? Não ganharam ainda, eu também não posso imaginar quem vai mandar, né? O que eu posso dizer é o seguinte, Deus está no comando, as pessoas têm que ter muita humildade, ninguém ganha nada de véspera, estou muito convencido que já ganharam a eleição, e eleição não é isso, Estamos aqui num projeto diferente de todos, Bob. O projeto está aqui. E nós temos hoje em São Cristóvão 5 candidatos a prefeito. 5. Eu tenho certeza que ninguém desses 5 que está aí, não desmerecendo, não maltratando ninguém, tem um projeto da qualidade que eu tenho. Não tem. Porque o nosso projeto, Bob, não é de poder. Se vocês olharem para os outros projetos, vocês podem analisar que é diferente do nosso. Quem tem mais deve se expandir mais. Mas nós vamos para a campanha. Houve um prejuízo grande esse tempo que você está conversando, o projeto era de serviço e deixou de lado o projeto de com prefeito. Certeza. Eu fui totalmente iludido. Parecia até que estavam preparando essa cilada para mim. Eu não sei se você lembra, mas um dia uma conversa, eu, você e um amigo seu que é radialista, ele disse a você o seguinte: rapaz, nunca confie nessa turma. Tava eu, você e um amigo seu que é radialista, que é seu amigo, você conhece desde garoto. Ele disse para nós dois: nunca confie nessa turma. E você disse: jamais eu vou querer um negócio com essa turma. Mas olha, foi bem iludido. Viu? Mas olha, porque conheço todo mundo, mas personalidade nós conhecemos dos interesses. Né? Personalidade das pessoas nós conhecemos nos interesses. A minha personalidade é essa e vai ser essa até o dia que Deus me levar daqui, que demore muito. Essa semana eu disse a Eduardo Amorim, eu numa reunião lá, não foi, Jorge? Eu fui claro, meu amigo Jorge, eu exemplifiquei, dei como exemplo, 2014, quando
o ex-prefeito de São Cristóvão, que todo mundo conhece, estava para votar em Maria do Carmo, e quando um secretário de Jacques Barreto foi em minha casa, sem citar nome, me convidar para eu participar da gestão de Jacques Barreto, que já era governador, e para eu deixar Eduardo Amorim, porque eles podiam estar levando essa pessoa para o grupamento deles. Eu disse a Maurício Pimentel, olha, se isso acontecer, eu saio da campanha de Eduardo Amorim, mas para Jacques eu não vou, porque meu lado é Eduardo Amorim. É essa pessoa que eu sou. Olha, dinheiro não me atrai, poder não me atrai, porque a nossa luta, porque nós estamos travando, essa já é a terceira eleição que eu vou, não é para mim, nunca foi para mim. A nossa luta por São Cristóvão é para eu ver um São Cristóvão melhor. Por isso que o nosso projeto, que eu e Jorge passamos noite e mais noites para poder fazer, é um projeto que só beneficia pessoas humildes, as pessoas da periferia, as que não chega nada até eles. E ao longo do tempo, quando eu olho para trás, e vejo os projetos que estão aí, eu digo, Bob, é trocar 6 por meia dúzia. Espero que eu esteja enganado. Mas eu não vejo, pela pessoa que eu sou, pelo coração que eu tenho, pela alma que eu tenho, eu não vejo nenhum projeto aí que seja voltado para a cidade e para o povo. Então, Carlos, aí você chama a atenção com essa sua fala. Como você acreditaria, né, acreditou que o projeto de Gedalva mudaria o cenário que se encontra em São Cristóvão? Mas olhe bem, Bob, eu metido nisso aí, eu podia ter força para a gente conversando. Entendeu o negócio? Porque as pessoas, a grande maioria das pessoas que entram no projeto político, não pensa no mais humilde. Ele pegando dele, o restante pouco importa. Eu estava no agrupamento. Você seria um melhor conselheiro. Eu ia aconselhar. Não a ele e a qualquer pessoa que eu tiver no projeto para fazer o que é certo. Eu sempre fui assim. Eu fui um aliado fortíssimo fui secretário, fui diretor de serviço de água, eu fui uma porção de coisas no município, com o Zezinho, com muita gente. Mas... Ô Carlos, outra pergunta aqui. Depois de tudo isso, houve, em algum momento, um convite para você ir em um determinado local, conversar com um empresário, aonde esse empresário articula a chegada de Armando ao agrupamento de Gedalva Baubá? Houve, eu estava presente, porque a pessoa que me levou lá, eu estava presente. De 10 pessoas, de 10 conversas, 11 era o nome dele. E cheguei no ponto de dizer bem assim, fulano, você está falando em nome demais desse rapaz. Se brincar, eu vou me retirar daqui. Disse na reunião. Eu disse. Ficaram calados e eu disse na reunião. Quem estava participando da reunião? Eu, Gedalva, Carlos e Denis. Eu disse isso. Denis da LOC. Eu disse isso. Meu amigo Denis, que se diz, tem o maior respeito por mim, porque quando eu fui vereador, fiz um grande favor para ele. É ele que tem o interesse, então, de trazer Armando para... Eu não sei quem tem o interesse. Eu só sei que eu vi o nome de Armando muito forte nas reuniões que eu participei. Muito forte. E disse a uma pessoa ontem, se desse certo, e Armando tivesse com ele, eu também me retirava. Eu desistia de serviço.
Esse é o Carlos Vilão, que eu nunca vou mudar essa maneira de ser. Ah, mas nunca vai conseguir. E essa conversa aconteceu quando, Carlos? Ah, tem uns 15 dias, 20 dias. Antes da definição da chapa? Antes. Não, depois da convenção. Já foi uma conversa para eu me juntar. Ah, para você desistir da sua candidatura e apoiar o projeto de Gedalva. Foi. Isso mesmo. E que... Quem articulou essa reunião foi Denis Dalloc. Denis, ele e ela. Gedalva. Ele e ela. Certo? Não teve nada, conversa indecente. Com esse apoio, por exemplo, com essa conversa, esse envolvimento de Denis Dalloc, porque para ele se envolver tem algum interesse. Numa futura gestão de Gedalva, Denis será beneficiado com a coleta do lixo na cidade? Olha, Bob, eu não posso dizer isso porque ele me falou também na conversa que não tinha interesse em São Cristóvão. Ele me falou na conversa que não tinha interesse em São Cristóvão. Eu não posso falar outra coisa a não ser a verdade. Deve estar muito rico, porque se ele desistir de ganhar dinheiro... Inclusive, ele dizia até que assinava qualquer documento que não tem interesse em São Cristóvão. E eu estou na palavra dele, certo? Que Denis também é meu amigo, certo? Gosto dele. E se não fosse ele, não chegava a ter essa conversa com eles dois, com Gedalva e Carlos. E digo mais... É porque depois de uma grande decepção, ele convidar você e você concordar e participar de uma reunião... Não, mas olhe bem, eu participei dessa reunião porque a pessoa que é educado não vai, né? Ele me convidou para ir para a casa dele de praia e tal, eu conversei com ele. Foi ele que convenceu o Leandro da Renovação a apoiar a Gedalva também? Eu não sei, essa parte eu não sei. Essa parte eu não sei. Sei da minha que foi isso. Sei que ele, por ele, eu estaria. Inclusive, eu sou bem claro, saí balanceado para fazer parte. Mas quando a gente vai para casa, que bota a cabeça no travesseiro e pensa na história nossa, o meu eu não podia estar. É como porque uma decepção muito recente. E eu tomar uma posição de me juntar com uma pessoa que em pouco tempo fui traído, eu não ia me perdoar. E Armando já chegou ao agrupamento? Olhe bem, nós estamos aí vendo nas redes sociais que já chegou. Eu não posso confirmar porque eu não vi. Agora, que a conversa está aqui, ele chegou. Inclusive tem um vereador que estava com ele, que já saiu e já botou até nas redes sociais aí. Um rapaz chamado Sandro, né? Isso. Mas eu não posso falar mais do que isso. Inclusive, vou convidar o Sandro para amanhã estar conosco aqui no programa. Entendi. São 13 horas e 42 minutos. A gente vai concluir a entrevista falando desse assunto. E na próxima semana a gente vai montar uma escala. A nossa equipe está montando uma escala de entrevistas com todos os candidatos. E aí a gente volta para falar só da política e do projeto. Hoje tinha que trazer você para falar dessas histórias aí que... olha, tem muita gente aí acompanhando, tem gente de cabelo em pé. Mas vamos ouvir o que diz o Shalom. Ouvinte no ar. Boa tarde, Shalom. Boa tarde, boa tarde, Vilão. Boa tarde, como é o nome dele? Jorge Lisboa, rapaz. Ô, Vilão, é o seguinte, eu queria saber de você se essa sua decepção com o Lilo é mais ou menos a mesma decepção que você teve no passado recente com o vereador Regi, que estava no seu agrupamento, no partido do PSDB, que inclusive eu fui um dos que abracei a campanha dele na época, né, no primeiro mandato. Queria saber se o nível de decepção que você teve com o Lilo está acima ou abaixo da decepção que você teve com o Regi. E mais uma coisa, rapidamente. Eu, desde o início, já vinha falando nas redes sociais, nos grupos mais precisamente, de WhatsApp aqui da região, com relação a essa criação dessa oposição que haveria de impedir a reeleição de Marcos Santana. Mas o que eu dizia era que as cabeças, lideranças, os líderes no caso, não estavam com o mesmo pensamento unânime, não estavam com a mesma linguagem unânime
Então existia aquela divergência de pensamento, de linguagem, e cada um decidiu seguir o seu destino, o seu caminho, e fazer aquilo que ele é conveniente. Eu disse o seguinte, porque diz um texto da Bíblia, do Evangelho de Mateus, que é um reino dividido, subdividido, né? Não subsistirá. O reino subdividido não subsistirá. Então, a oposição, inclusive idealizada, não sei se por Lauro Rocha, se por você, se por Gedalva, se por Betão, ou Armando, ou Isaías, ou mais outros que sejam. Não sei de quem partiu essa iniciativa de criar ou liderar essa oposição. Mas eu só entendo o seguinte, que em 2016, quando na ocasião você estava candidato Gedalva, o Betão, o Josué Salvador, o Marcos Santana, o Lauro Rocha, o Isaías Almeida, né? Quer dizer, se vocês não estivessem nesse meio de campo, né, nesse elenco de competição, e só tivesse Marcos Santana e o Lauro Rocha, sem sombra de dúvida, que Lauro daria uma lavagem de voto em Marcos. O que não aconteceu, porque houve outros concorrentes, inclusive você era um dos, que impossibilitou a vitória de Lauro e a derrota, aliás, a vitória de Marcos Santana e a derrota de Lauro Rocha. E na atual situação, se continuar essa Torre de Babel, eu não sei onde vai chegar essa história. Provavelmente que Marcos Santana não se reeleja. Tudo leva a acreditar que isso vai acontecer. Agora, quem vai ser o vitorioso, só o tempo dirá, e as urnas no final da contagem do voto. Quero saber da sua opinião, se a sua decepção com relação a Lilo está acima ou abaixo da mesma que você teve com o Regi. E com relação a essa questão do grupo de oposição. E responder as duas perguntas, no mais agradeço, abre o espaço. E muito bem, uma boa tarde para você, Vilão, para Jorge Lisboa e para todos que estão ouvindo. Valeu, Shalom, muito obrigado. Shalom, só tenho que agradecer, viu, a sua pergunta, né, e vou responder na íntegra. Olhe bem, olha, é muito diferente Regi para Lilo, certo? Regi criou a turbulência comigo no início na pré-campanha. Eu não tinha amizade com o Regi para ter uma grande decepção com o Regi. Porque Regi, quando eu fui para o PSDB se juntar com o Democrata naquele momento, ele não tinha nada a ver comigo. Regi tinha a ver com Paulo, que era secretário de administração, que era o presidente do PSDB. Mas uma coisa, eu digo a você, que naquele momento, o Machado, né, participou da reunião, disse, se o PSDB não se juntar com o Democrata, aqui eu cancelo as candidaturas de todo mundo, ninguém é candidato. Então, eu nunca tive, eu sou conhecido de Regi, eu nunca fui um amigo acirrado de Regi, eu sou conhecido, mas o Lilo era meu amigo, irmão, eu era dentro da casa dele, ele era dentro da minha casa, certo? E não podia fazer o que aconteceu, ele não podia deixar eu a revelia do que aconteceu, certo? Por isso que eu repito, eu hoje, só para reiterar, é esse casamento que eu ia ser padrinho comigo a esposa, do mesmo casamento que ele vai ser padrinho com a esposa. A minha esposa, partiu dela, ela já me conhecendo, partiu dela dizendo, Carlos, eu não quero ir para esse casamento, que não fica bom nós ocupar o mesmo espaço dele, porque ela ficou muito magoada com ele também. Então, a proporção de Regi com Lilo nem existe. De 10%, Regi é 0,1%. Pelo que eu vejo, você tem uma participação do ouvinte, eu vejo o Lilo conseguiu magoar o Carlos duas vezes. Duas oportunidades. Duas oportunidades, exatamente. Porque quando ganha a eleição, foi um agrupamento aí sim montado por você, o cara vive na sua cozinha, você idem na mesma data, uma amizade,
você monta aquele agrupamento que há a possibilidade de todos ganhar, aí ganha justamente aquele que é seu amigo mais próximo. Há quem diga até que sua própria família votou, ajudou, colaborou na campanha do Lilo, e depois aí ele some, vai viver a vida dele, esquece do Carlos, né? Eu já tinha essa informação. Aí vem agora a oportunidade de, novamente, ele levanta Lilo para dar a sua opinião. Carlos ou Isaías, primeiro-ministro? Aí ele, Isaías, é contra Carlos. Então, eu vejo que são duas decepções. Bob, olhe bem, na realidade eu fiquei muito decepcionado mesmo, isso é a realidade. Isso não tem ódio no meu coração. Eu só não esqueço. Mais ódio para deixar de comer, deixar de dormir, não tenho. Será que Lilo vai voltar a comer aquela buqueca especial na sua casa? Olhe bem, Bob. Porque ali é especial, né? Dona Dinha prepara com muito carinho. Essa é a nossa riqueza, né? Então. É de ter um espaço para levar os amigos para poder participar comigo em tudo lá em minha casa, certo? Então... Vamos ouvir, não responda agora não. Vamos ouvir Felipe. Você ficou muito emocionado agora. São 13h51. Alô, Felipe, boa tarde. Boa tarde, Bob Júnior. Boa tarde, meu amigo Carlos Vilão. Muito assim, triste que ver essa entrevista, né? Que assim, eu sabia que uma pessoa que andar com Vossa Excelência esses anos todos fazer isso, né? Isso me doeu muito aqui no coração, no Carlos Vilão, mas Deus está vendo e Ele sabe de tudo, viu? Vamos caminhar a bola para frente e seja o que Deus quiser. Uma boa tarde, viu? Valeu, Felipe. Um abraço. Felipe é uma liderança jovem aí, principalmente da comunidade católica. É um jovem que... pessoa querida, muito querida aqui na região da Serra Pelada, principalmente do Eduardo Gomes. Bob, Felipe, eu tenho um grande respeito por ele, Bob. Gosto muito dele, uma pessoa humilde, uma pessoa pacata, uma pessoa do bem. Em vez em quando eu estou em casa, ele chega. Vim lhe visitar, Carlos Vilão. Do nada. Do nada. Vim ficar um dia aqui com você. Então, Felipe é meu amigo. Voltando a Shalom, sim, a outra pergunta, né? Olha, Shalom. Não, depois a gente vai voltar para Lilo. Shalom, eu quero deixar bem claro com você, porque eu sentei com todo mundo para participar. Inclusive, eu acho que o único que abria desse projeto de todos era eu. Fui comprovado. E quero agradecer até a Jorge aqui, ó, que nesse meio termo, nós tivemos uma reunião lá no Eduardo Amorim com o Jorge, não foi, Jorge? Com o seu xará. E que eu já queria chutar o balde. Ele disse, Carlos, segure. Ele meu vice. Olha a postura do homem aqui. Ele disse, vamos esperar até o último minuto. Não foi assim, Jorge falou? Dessa maneira, certo? E eu quero só reforçar a Shalom, que nós, Shalom, foi o único que estava enquadrado nas lideranças que sentei para conversar com todos, inclusive para abrir para serviço. Mas todos os outros, não abriria para ninguém. Certo? Então eu não me enquadro nisso, está aí. Se eu hoje vou numa campanha humilde, é porque sei que uma campanha milionária vai ser 6 por meia dúzia. E eu vou ter o prazer de levar o nosso projeto para você ler como é o nosso projeto. Nosso projeto é um projeto que abrange toda a cidade de São Cristóvão. Toda. Eu quero lhe adiantar que o nosso projeto não tem terceirização. De nada. A terceirização que possa ter é aquela que não pode deixar de ter. Se o lixo não puder terceirização, não vamos terceirizar. Vamos comprar os maquinários para a própria prefeitura pagar. Em 4 meses restantes. Que a fatura é grande. Você tem alguma coisa contra empresário? Não tenho, Jorge. Não tenho, Bob. E não tenho ouvintes. É porque nossa cidade é pobre e não suporta gastar tanto dinheiro com empresa. A nossa administração não vai ter locação de carro. Que a nossa administração vai locar, se assim Deus permitir, vai comprar os carros do próprio município. Porque se você locar 80 carros, que eu não sei quanto é aí, dá 244 mil, a 4 mil por mês.
Quantos carros não compra por mês com 240 mil? 0 carro popular. A nossa gestão, a minha e a de Jorge, e a de todo o povo de São Cristóvão, e principalmente mais humilde, não vai, de jeito nenhum, deixar um pobre, uma pessoa humilde, ir no posto médico, para poder, com a receita, para as pessoas que estão lá por trás do birô, atrás do balcão, dizer, olha, não tem esse remédio e a pessoa voltar chorando. Não vai acontecer isso, porque Carlos Vilão, que tem um coração grande e uma alma do bem, vai fazer convênio dentro da lei. Dentro da lei. Nada fora da lei. Que eu não quero que aconteça comigo, que aconteceu já com vários prefeitos. Nós vamos credenciar as farmácias do município, dentro da lei, a despachar esse remédio. Entendeu, Bob? O nosso projeto está no projeto. O nosso projeto, dentro da lei, vai ter Bolsa Família Municipal para as pessoas de baixa renda. Para as pessoas de baixa renda. O nosso projeto é recheado só de coisas para pessoas humildes, como eu sou. E vou para a rua, em casa. Se o povo entender que esse projeto nosso é interessante, nós estamos aqui para fazer o de melhor. E digo mais, se for necessário, eu ainda corto 50% do meu salário, se eu ganhasse a eleição, para ficar só com 50%. Eu não quero grandeza, não quero ter a vaidade de ser prefeito, não. Eu quero ter a vaidade de ser funcionário do povo. De poder, essa cidade que está sofrida, há quase meio século, dizer, agora teve um homem que realmente mudou. Teve 2 homens que realmente mudou, eu e Jorge. Esse é o nosso projeto. Agora, está na mão de Deus e do povo, mas recheado de muita coisa boa. Então eu quero ter o prazer. Deixa para depois, né? Para depois. Botar, mas né? Eu deixo só uma palhinha. Certo. Só para a gente finalizar, aqui o Ronaldo disse que o vereador Lilo está tentando ligar. Ligou, participou. Ligaram 2, agora participaram aí, tá? Os microfones e os telefones abertos aí para quem quiser ligar e participar, né? 2 linhas, né? Para participar. Tá aí à disposição. Aqui tem a mensagem da Andresa. Ela diz aqui o seguinte: Bob, parabéns pela entrevista. Achei estranho também ontem quando vi nas redes sociais. Não vi ontem, vi hoje. Ouvi hoje os áudios. Quero parabenizar Carlos, que esse é um homem de bem. Realmente São Cristóvão merece de gente assim. Pena que o povo que mais reclama é o que mais vende o voto no dia da eleição. Boa sorte, Carlos. Boa sorte, Jorge. Andresa, do Eduardo Gomes. Obrigado, Andresa. Aqui tem mais mensagem. O Anderson do Rosael diz aqui o seguinte: Carlos, siga em frente. As traições da traição, nem Jesus Cristo, né, se salvou. Boa sorte para você na sua caminhada e seja o que Deus quiser. Siga com essa humildade que um dia eu tenho certeza que o povo de São Cristóvão vai reconhecer. Obrigado. Anderson. Obrigado, Anderson. Tamo junto, Anderson. Aqui também mais mensagem, falando rapidamente, porque já estamos em cima da hora e a gente precisava esclarecer esse assunto. Decepcionante essa postura do vereador Lilo Abençoado, que tanto fala de Deus, né? E mais de uma apunhalada com a faca pelas costas do querido amigo Carlos Vilão. É o Sérgio aqui do Rosa Elze. Quero parabenizar a Bob pelo programa e desejar boa sorte a Carlos e também ao Jorge Lisboa, que é outro homem de bem. E aí a chapa, essa sim, pode dizer que é o time do bem. Essa turma aí. Obrigado. Mensagem aqui. São 13h59, 13h59. Vereador Lilo está na ponta da linha. Alô, vereador Lilo, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Programação Cristóvão em Foco. Boa tarde, Bob Júnior. Boa tarde a todos os rádios ouvintes da 106 FM. Uma boa tarde a meu amigo, irmão, pai, Carlos Vilão. Bom, Bob,
eu peguei o carro meio que andando. Uma pessoa chegou para mim e falou: Lilo, você está sendo assunto no programa de Bob Júnior. Estávamos numa correria um pouco grande, agora pela manhã, mas decidimos participar em respeito ao programa, ao comunicador Bob Júnior, aos rádios ouvintes dessa renomada rádio, bem como também, em especial, a Carlos Vilão e a sua família. Veja, Bob, o que aconteceu. Eu até mandei um áudio para o meu amigo Carlos, me explicando referente à situação. Todos sabem que eu não tenho duas conversas, mas, tratando-se de política, a pessoa sabe do dinamismo da mesma e é necessário que sempre deixemos uma manga na carta, uma carta na manga para podermos utilizar em determinadas ocasiões. Eu me preparei para uma reeleição de vereador. Eu não me preparei economicamente com grupo para uma eleição majoritária. Tivemos uma experiência muito boa no Parlamento Municipal, mas, todavia, reitero, friso mais uma vez, nós nos preparamos para uma reeleição de vereador. O grupo a qual eu faço parte, e estou figurando numa chapa majoritária, junto com Gedalvo Bombar, é de testemunhar o que eu vou falar agora. Se teve 100 vezes em que eu indiquei um nome, 99 vezes foi a de Carlos Vilão. Se teve, veja, proporcionalmente, não estou dizendo que foram esses números exatos, se 100 vezes me consultaram acerca do nome que eu indicaria, eu falei do nome de Carlos Vilão. Tive, previamente, na casa do meu amigo Carlos, sempre muito bem recebido, às vésperas da convenção, para sondar dele a condição ou a perspectiva que ele estava com relação à chapa majoritária. Ao conversar com o mesmo, levei a conversa ao grupo e falando bem assim: olha, Carlos Vilão é importante para o nosso projeto e eu ficaria muito feliz se o mesmo pudesse figurar. Infelizmente, nas oportunidades que nós apresentávamos o nome de Carlos, não era nada contra o nome dele, mas o grupo sempre evidenciava que preteria uma pessoa do grande Rosa Elze. Por quê? Gedalva compunha a parte, vamos dizer assim, da sede do município, povoados, e queria alguém do complexo do grande Rosa Elze. Infelizmente, o tempo foi passando, eu de alguma forma também me guarnecendo para poder manter minha pré-candidatura e posteriormente minha candidatura de vereador. Cheguei a uma conversa e dizer: poxa, hoje Isaías Almeida mora no grande Rosa Elze. Ele está dentro do agrupamento desde o início. Falou que não teria vaidade nenhuma, estaria ali para poder votar apenas. Aí foi quando eu, com uma última carta, que foi essa carta na manga, eu falei bem assim: então por que não colocar Isaías? Na mesma hora eu fui rechaçado, dizendo bem assim: não, também Isaías, não. E ali naquele momento eu calei. Mas era a minha última carta, para que eu pudesse manter minha candidatura de vereador. Terminamos essa reunião que fizemos e tivemos uma outra oportunidade no dia seguinte. Foi quando foi anunciada a chapa do prefeito Marcos Santana, uma chapa que é puro sangue, uma chapa que ambos são representantes da sede do município. E naquele momento eu entendi que, já que não teria dentro desses nomes o nome do grande Rosa Elze, eu decidi abortar o meu projeto de ir à reeleição, me despi de toda a vaidade, de toda a ambição e decidi ir para esse pleito, para essa peleja, que eu sei que é muito grande. E, volto a frisar, não tinha eu nada preparado e programado para poder tomar essa decisão. Coloquei-me como um representante do grande Rosa Elze. Não foi isso. Em nenhum momento eu intentei prejudicar meu amigo Carlos Vilão, pelo contrário, mais uma vez eu friso: se 100 vezes
eu indiquei um nome, 99 foi a do amigo Carlos Ilão. E para poder finalizar, e se pudesse interagir com o mesmo, porque eu me sinto ainda muito bem e à vontade para poder conversar com o mesmo, conversar com a família. Sei que nesse momento, claro, uma ferida foi aberta, mas o tempo sara e as verdades elas vão de ser evidenciadas. Quem é quem há de se mostrar, não apenas agora, mas com o passar do tempo. Eu, pessoalmente, não abro mão da amizade de Carlos Ilão, da amizade com a família de Carlos Ilão. Não estou falando isso com demagogia. Carlos Ilão sabe as palavras que ele mandou para mim no meu privado e viu como eu reagi, porque não tenho de maneira nenhuma, chateação com o mesmo ou motivos para poder, de alguma forma, ficar chateado. Vamos só para um outro assunto que eu ouvi. Carlos falou aí acerca de... Na verdade, eu entendi dessa forma. Foi como se Carlos tivesse se queixado pelo fato de, depois de eleito, eu não ter, de alguma forma, dialogado com ele. Veja bem, após eleito, tivemos uma situação política, que foi a eleição da Câmara. Carlos Vilão, sentei com o mesmo, falei, olha, meu amado, eu não tenho esse trato, peço que você nos ajude nesse trânsito. O senhor tem habilidade, o senhor tem o conhecimento do que se passa dentro da Casa Legislativa, nos ajude. E o mesmo se prontificou em nos ajudar. Aí veja, Bob, eu tinha muito desejo de, com os espaços que eu tinha, poder de alguma forma contemplar Carlos Ilão. Mas o que aconteceu? No início do mandato, eu tive apenas um cargo dentro da Câmara de Vereadores, cargo esse de um salário mínimo, e eu me vi na obrigação de ajudar uma pessoa do nosso grupo que estava desempregado, passando necessidades, que diferente da realidade de Carlos e de tantos outros do agrupamento, eu decidi ajudar essa pessoa, que foi meu amigo, irmão também, Humberto Filho, conhecido como Betinho. Então, o que eu pude fazer, o diálogo eu mantive, fui votar na eleição estadual em Eduardo Amorim, a princípio, por recomendação de Carlos Ilão. Votei em 2014 nos candidatos referendados por Carlos Ilão, exceto em Laércio Oliveira, porque eu via ele vindo com um trabalho muito bom, terceiro melhor deputado do Brasil, e desentoei com Carlos somente no candidato a deputado federal. E é isso. Nós temos uma história, eu acho que juntos, e houve apenas uma falha de comunicação. Em todo júri, Bob Júnior, em todo processo jurídico, por mais que a pessoa seja um criminoso, tenha cometido um crime hediondo, ele tem direito à defesa. Isso a Constituição garante. E eu pedi a Carlos apenas a oportunidade para poder chegar diante dele e lhe apresentar minhas provas, que eu defendi o nome dele todas as vezes praticamente que estivemos reunidos para poder tratar referente ao vice. Mas, como eu volto a falar, a minha última carta foi justamente tentando continuar com o meu projeto de pré-candidato e posteriormente de candidato a vereador. Eu apresentei o nome de Isaías. Daí foi que veio, no meu entendimento, toda a insatisfação do meu amigo Carlos Ilão. Mas, saiba de uma coisa, não houve dolo não, na minha pessoa. Não houve a intenção de magoar. Não houve de maneira nenhuma tratativa que eu estava aqui dizendo assim, eu vou ser o vice, eu vou jogar com todo mundo e por último eu me lanço. De maneira nenhuma. Tanto que, até hoje tem algumas pessoas dentro do meu agrupamento que se chatearam, saíram porque não concordavam. E eu sempre evidenciei isso. Olha, tem pessoas que querem votar em mim para vereador e não para vice. Aí, claro, em contrapartida, nesse momento eu também encontrei pessoas que não votariam em mim para vereador e agora vota porque eu sou vice. É mais ou menos isso, Bob. Ok, e Carlos Ilão. Ok, meu querido Lilo, muito obrigado pela sua participação. Espaço sempre democrático. O senhor sabe que aqui o senhor tem espaço, por onde a gente passa, é o espaço sempre livre para que o senhor possa trazer a sua comunicação, sempre concedendo espaço para que possa fazer entrevistas importantes e a gente discutir sobre os assuntos pertinentes ao município de São Cristóvão. Então, meu amigo Bob,
faça o seguinte, eu queria, porque eu estou chegando numa região onde não tem o sinal da rádio. Aí eu queria, pelo menos, referente a essa minha fala, ouvir o meu amigo Carlos Vilão. Se pudesse, me deixe no ar para que eu possa ouvir, não desligue a linha não, para que eu possa estar acompanhando a fala do mesmo. Ok. Eu quero deixar bem claro para os ouvintes, né, que eu não estou me lamentando porque eu não sou vice dela, não. Não foi concretizado. Eu quero deixar bem claro isso. Bem claro. Eu quero dizer o seguinte, que como foi conduzida a coisa, com muita falta de respeito. Com muita falta de respeito. Eu estou aqui, não queria fazer isso que eu estou fazendo. Eu só estou fazendo porque eu fui provocado ontem, me senti ofendido, meu menino lá ficou desesperado. Pai, não vai entrar não. Eu digo, não, eu vou conversar com o Bob, que eu vou falar para todo mundo. Não é só para um grupo de rede social. Inclusive, estão quebrando todos os recordes aí de audiência. Viu? Hoje. Então, eu tinha que fazer isso. Eu conversei com um amigo chamado Máximo, que é meu amigo de verdade, mora no Rio. Ele disse a Betinho, disse a mim que eu passei para Betinho. Carlos, como é que você vai confiar numa pessoa que fez isso com você? Imagine quando estiver no poder. Amigo Máximo, o cara que é meu grande amigo. Certo? Existiam muitas falhas. Lilo ganhou a eleição no agrupamento nosso, que eu sabia que ele ganhava a eleição. Até na véspera disse que ele ganhou a eleição. Não foi para ter nada dele, não. A minha alegria e satisfação era ele ter o mandato. E digo mais que eu não posso falar diferente. Estou orgulhoso pelo mandato dele. Eu nunca cheguei para Lilo, para dizer, Lilo, eu estou precisando de uma bala do seu salário. Nunca. Porque não era eu que tinha que chegar. Era ele. Se eu quisesse ou não, eu dizia, eu não quero. Mas era ele que tinha que chegar. Quando o Lilo foi votar no deputado federal, a minha sogra disse lá em casa, se Lilo votar em Laércio Oliveira, eu não voto mais nele. Porque nós conhecia Laércio Oliveira, ele conhece Laércio Oliveira. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje é tendo o direito de me defender da anarquia que fizeram com a pessoa ontem, que eu sei que eu não mereço. E pessoas que não me conhecem, pessoas que não sabem da minha história do bem. Eu sou incapaz de ofender a pessoa mais humilde do mundo e a maior do mundo. E eu construí nesse espaço político muitos amigos importantes. João sentava e comia na minha mesa, Eduardo Amorim, Maria do Carmo, e muitos deles. E quando ele se trata de Carlos Vilão, homem de bem. Esse é o meu troféu. Minha esposa não merecia ter essa decepção que ela teve junto comigo. A minha família teve junto comigo essa decepção. Porque eu não estou desesperado para ser visto de ninguém. Não estava. Me procuraram, me adularam. Foram 200 vezes em minha casa. Uma centena de telefonema. Mensagem. E o cara vai ontem nas redes sociais dizer o que esse rapaz falou. O Santana falou. Só para jogar para a galera. Não era eu. Se eu não tomasse a posição que eu tomei, não era eu. Eu não era o Carlos Vilão que São Cristóvão e o Estado de Sergipe conhece. E quem me conhece também de fora do Estado de Sergipe, que me conhece. Eu costumo dizer, olha, eu sou íntegro demais. Demais. Sou uma pessoa fiel aos meus princípios e à minha palavra. Eu podia até entender isso, e devia entender, se fosse um negócio programado. Por que se reuniram tanto e só veio fazer isso na véspera da eleição? Se reuniram tanto.
E me levaram, me tirando das pesquisas, me tirando de tudo para me esconder do povo. Para me esconder do povo. E só veio tomar uma posição 8h20 da noite no dia 15. Uma conversa que estava sendo formada há quase 4, 5 meses. E que eu era honesto nas entrevistas que eu dava. Você sempre me perguntava. Inclusive aqui nesse programa. Nesse programa e todos os programas que eu falei. Inclusive eu dizia bem assim, olha bem, eu sou pré-candidato a prefeito com o Jorge, mas estamos conversando com o Gedal. Eu fui muito honesto, rapaz. E não perdoo quem me maltrata. Não perdoo. Porque eu sou assim, eu sou uma pessoa dada com as pessoas que eu gosto. A confiança que eu dou, eu quero ter também de volta. Não estou cobrando, não. Eu não estou aqui desesperado para ser prefeito dessa cidade, não. Eu estou desesperado para mudar essa cidade. Eu estou desesperado para mudar essa cidade. Que esse quadro que está aí é trocar 6 por meia dúzia. É como você me perguntou agora, Bob. E você estava com a moça, mas eu estava perto de aconselhar. E se meu conselho não desse resultado, eu abria. Porque é o meu estilo. Vamos ouvir Tadeu Rosa, ele está na ponta da linha, participa também. Tadeu, boa tarde. Boa tarde, Bob. Boa tarde, ouvinte da FM 106. Boa tarde, Carlos Vilão. Bob, veja só, o motivo de ligar para você é primeiro ser solidário a Carlos. Apesar de estarmos em situações diferentes hoje, nesse momento, nós somos adversários, mas nos respeitamos, cada um segue seu caminho, cada um segue a sua vida política, e no dia 15 de novembro o povo de São Cristóvão decidirá quem será o prefeito de São Cristóvão, mas a amizade e o respeito, ela continua, porque, acima de tudo, nós somos amigos. E dizer, Bob, que no momento em que se ouve todas as negociações que eu estou falando são conversações, que é natural do ambiente político, que você converse com todo mundo, que você dialogue com todo mundo, que você tente fazer o melhor agrupamento para poder disputar uma eleição. Nós estivemos junto com Carlos Vilão, conversamos com Carlos Vilão, estivemos junto na casa dele, e ontem, Carlos, pode ter certeza, eu me senti tanto magoado quanto você se sentiu, porque no momento que inclusive citaram o meu nome, nós fizemos uma reunião, você convidou todo o agrupamento para uma reunião em sua casa, recebeu todo mundo em sua casa, como toda a vida recebeu dignamente e recebe todos os amigos em sua casa, mas naquele momento, né, as pessoas transformaram aquele ambiente de uma forma totalmente contrária àquilo que foi. E você, naquele momento, expôs a sua posição com clareza perante os seus amigos, perante os seus familiares. Houve um problema pessoal entre você e o líder político Carlos Balbá, mas você, novamente, com humildade, foi lá, refletiu, passou por cima, abriu todas as condições de conversar, abriu todo o diálogo para que houvesse uma conversação e entendimento muito sincero e muito claro, né? E passou por cima disso. Mas, infelizmente, Carlos, na vida, as pessoas não fazem daquilo e do formato que a gente pensa. Se você lembrar, eu dizia lá atrás das reuniões da gente que as pessoas já estavam ali com as suas posições definidas, que já tinham o que queriam seguir, apenas achavam que a gente tinha que aceitar. Hoje eu vejo determinadas críticas, fico calado, não faço comentários sobre ela, mas eu dizia ali que em momento algum eu atenderia a capricho pessoal de ninguém, porque o que queriam fazer e o que queriam que a gente entendesse era que já tinha uma definição. E o tempo nada melhor do que o ditado popular. O tempo é senhor de tudo. As atitudes mostraram, os caminhos mostraram que ninguém foi diferente do que foi lá atrás. Agora, a única diferença é que poderiam ter deixado claramente qual seria a sua posição, que não abririam mão, que jamais teriam outra condição a não ser aquela que foi aqui está aí. Mas assim, eu tenho certeza que assim, com o seu caráter, com a sua personalidade, que você mais uma vez passará sobre tudo isso. Você nunca foi homem de sentar numa mesa com ninguém para conversar sobre política, para tratando
de negociata disso ou aquilo, sempre colocou as suas posições claras. Eu estou falando para você nesse momento como amigo, desejo a você boa sorte, que a gente consiga passar esses próximos 40 dias de campanha, cada um defendendo o seu ideal, cada um defendendo as suas propostas, mas que depois da eleição a vida volta ao normal. Mas eu não poderia, nesse momento, me abster de ser solidário a você, porque ontem eu fiquei tão triste como você ficou, por pessoas que não sabem quais são as histórias das outras, que não conhecem quais são as intimidades das outras e se acham o direito de vir para uma rede social denegrir as pessoas políticas. Mais uma vez, Carlos, um abraço e muito obrigado, Bob, pelo espaço. Tadeu, Oi, Bob. É só fazer uma pergunta, que seu nome foi citado na hora que estava na reunião lá na casa de Carlos, e houve a informação, a gente recebeu a informação, inclusive eu coloquei o áudio no ar antes da entrevista, quando iniciamos a entrevista com Carlos, e eu gostaria, você testemunha ocular, estava presente, se houve, se é confirmado que Carlos Vilão botou as pessoas para fora, expulsou as pessoas da sua residência depois que houve esse mal-estar durante a reunião. Bob, eu vou falar a você o que aconteceu na reunião. Nós chegamos na reunião, Carlos recebeu todo mundo bem, abriu a palavra a cada um dos participantes para falar. É lógico que seria normal e natural, como Carlos estava como anfitrião, recebendo a todos nós na sua residência, que as colocações finais fossem dele. Quase ao término, a candidata a atual candidata que está aí, se colocou numa condição de querer falar depois de Carlos. Carlos não deixou, não permitiu, e eu acho que nesse momento ele estava certo, quem teria que encerrar a reunião. Ela falou, quando Carlos fez as colocações dele, fez aberto ao grupo, sem aumentar timbre de voz, sem um momento de palavra de denegrir, simplesmente ele citou o ato do que estava chateado do acontecido e fez isso de uma forma tranquila, de uma forma aberta. Nesse momento da reunião, né, o esposo da candidata se sente, na verdade, chateado e talvez incomodado, se retira da reunião, aumenta o timbre de voz dentro da casa de Carlos Vilão. Carlos Vilão, como estava com a sua sogra, com a sua esposa, com seus filhos e seus amigos, disse que dentro da casa dele não permitiria que esse tipo de ambiente que acontecesse esse tipo de ambiente, mas educadamente. Em nenhum momento Carlos expulsou ninguém da casa dele. Eu estava lá. E nem tampouco que naquele momento até fizeram ilações que Carlos tinha combinado comigo para fazer aquilo. Em momento algum, durante todo o dia, eu cheguei a conversar com Carlos. Eu fui para a reunião porque participava e Carlos tinha me convidado. Então é mais uma mentira do acontecido, Bob. Tadeu, quero agradecer a sua participação, deixar um abraço especial para você, que é um cara do bem, e dizer que os microfones da Comunidade FM sempre à sua disposição. Bob, mais uma vez agradecer a você. Eu acho que é isso que São Cristóvão precisa. É uma rádio que participa todas as pessoas, todos os ouvintes, sejam de que lado for, independente da posição política, independente da condição financeira. Às vezes alguns se chateiam porque acham que você privilegia A ou B, mas eu acho que o homem que faz comunicação pública, que tem um microfone na mão, que está à disposição de atender uma sociedade, tem que ter a postura que você tem. Você não defende lado, você defende a sociedade são cristovense. Mais uma vez, obrigado, Bob. Um abraço. Tadeu. Oi. Eu quero lhe agradecer do fundo do meu coração, certo? Dizer que aquela reunião serviu maravilhosamente bem para mim. É se aproximar você de mim, viu? Eu lhe respeito muito, lhe considero muito, você é uma pessoa do bem. E eu agradeço muito pela sua amizade. Obrigado por tudo, Tadeu. Um abraço, Bob. Boa tarde. Foi Carlos que falou aí, viu, Tadeu? São exatamente 14 horas mais 24 minutos. Uma mensagem aqui diz aqui o seguinte: Carlos Vilão é meu amigo, meu irmão, meu pai na política. Bob, este cara é um cara de honestidade. Manda um abraço para ele, este grande homem. E a meu amigo Jorge Lisboa. Estou no trabalho, mas estou ligado na Comunidade FM 106.3.
Ele diz aqui o seguinte: Bolsonaro levou uma facada e Lilo deu 2 em Carlos Vilão. É o Antônio do Madalena de Góes. Um abraço, Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui no São Cristóvão em Foco. Já podemos ir embora, Kel? Tem mais ouvinte aí não, né? Tem mensagens, as mensagens aí, a turma agradecendo, parabenizando aqui o trabalho. A gente passou um pouquinho da hora aqui, mas o programa hoje também quebrou todos os recordes de audiência. Meu caro Carlos, agradecer a sua presença, meu amigo Jorge Lisboa, né? Nos próximos dias a gente vai estar agendando com vocês para a gente falar, aí sim, do projeto político para a prefeitura, se assim vocês conseguirem lograr isso. Bob, antes de agradecer a você, né? Eu quero deixar bem claro que nós vamos para a campanha, eu e o Jorge, vamos para a campanha de carroça, de bicicleta, a pé, e vamos entrar em casa do povo todo. Está confirmado, né? Entrar em casa do povo todo dessa cidade, com um projeto muito bom, e as pessoas vão ter que decidirem, né? Se querem um São Cristóvão melhor ou se querem a continuidade. E agradecer a você, do fundo do meu coração, viu, da minha alma, esse espaço que você sempre me deu aqui, viu? Eu acho que esse espaço que você me dá sempre é pela nossa amizade e pela pessoa que eu sou, que você anda constantemente quando pode em minha casa, vê o meu comportamento dentro de casa, é o mesmo comportamento fora de casa. Eu sou uma pessoa que preservo muito família, sou uma pessoa que preservo muito amigos, sou uma pessoa muito sensível com os problemas dos outros, e Deus está no comando, porque nós não vamos brincar de fazer política, vamos querer ganhar a eleição, porque o nosso projeto é o melhor. Uma boa tarde para você e um beijo no coração de todos os ouvintes. César está dizendo que vai estar junto também, é para dizer que ele também está no grupo. Olhe bem, e para aquelas pessoas que achavam que César, no meio do caminho, certo, saía da gente, César é da minha confiança. César hoje é uma pessoa que eu tenho o maior respeito e consideração, uma pessoa que segurou todas as barras. Todo mundo, inclusive por esses dias, foram atrás dele para poder tomar o partido do nosso comando, porque César é o presidente estadual e César faz parte do Conselho Federal do partido, né, nacional do partido, mas César tem sido muito fiel à nossa amizade, que a minha amizade de César não foi de trás de balcão de bar, não foi de esquina, não. Foi amizade de família, amizade que nós temos, a nossa família e a família de César, estamos sempre juntos. E eu só quero agradecer. Rapaz, daqui a pouco a gente vai até às 17 horas, vai emendar no outro programa. 14 horas mais 30 minutos, César Cardoso, presidente estadual do PMN. Ô César, você declarou apoio a um lado e agora vai para o outro, e agora como é que fica nesse jogo todo? Boa tarde, seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui no São Cristóvão em Foco, da Comunidade FM. Muito obrigado pelo espaço, Bob. Em cima do muro não, né? Não existe muro pra mim, Bob. Eu sou um homem que não existe muro, não. Eu sou homem do tempo antigo, que não tinha muro nem cerca. A gente tá junto, eu e Carlos, a gente sempre teve um bom relacionamento. Não é da agora, tem gente que pensa que a gente tem um relacionamento de amizade desde agora, mas não é. É de muito tempo. Eu ouvi um pedaço da entrevista, porque eu ouvi o começo e eu ouvi agora no final, porque eu entrei no carro e eu não tenho o aplicativo para ouvir a rádio no celular, e aí no caso eu ouvi um começo quando ele disse que ele já fez o vereador Jadiel, uma chapa que eu participei, pode perguntar a ele, eu participei junto com ele. Elegemos da outra vez ele. De uma outra vez elegemos Regi, do Rosa Maria, e essa última vez agora ele fez livre, mas foi sozinho, eu não estava na chapa dele não, mas eu participo da eleição do Carlos. César, Oi. Você não foi porque o Liado Lei, lembra disso? É verdade. Você era vereador. A do louco só, senão o lugar de Lilo abençoado hoje seria meu, porque eu tenho certeza que eu superaria a votação dele. Eu tenho certeza disso. Mas isso não é o caso hoje, a gente está trabalhando, Carlos é candidato a prefeito, com o apoio do PMN, com o Jorge Lisboa, que é nosso vice, e estamos forte
e firme nessa luta, nessa caminhada. O PMN não abre de Carlos Vilão de jeito nenhum, viu? Eu pensei que você ia dar aquela frase, firme e forte nessa batalha. Ah, não. Não tem. Esse não, é o Bob, venenoso. Firme e forte nessa luta. Luta. Batalha não, batalha já era. Essa batalha já era. Valeu, César. Um abraço, meu irmão. Obrigado, César. Obrigado, Bob, pelo espaço. Obrigado, Carlos. Boa sorte aí. Pra nós. Você está de um programa excelente, Bob. Eu gostaria de agradecer também que você tem feito um bom trabalho na parte, vamos dizer assim, cobrar o certo para a população. E você está de parabéns. Você está sendo muito feliz em relação a isso. Você está no seu momento. Esse é o seu momento ímpar. Você está hoje na rádio, como a Rádio Jornal, né? E também na comunicação aí na Rádio Comunitária de São Cristóvão, que também é uma empresa que hoje vem fazendo um trabalho muito bem. Não só você, Cid Clay, tem uma turma aí dentro que é boa e está fazendo um jornalismo diferente. Então eu gostaria de agradecer também a você pelo seu desempenho como radialista, como repórter, como defensor do povo de São Cristóvão e também de Aracaju, que queira que não, você defende também na sua necessidade o povo de Aracaju quando há necessidade. Então, amigo, muito obrigado pelo espaço e parabéns aí pelo serviço, pelo trabalho. Um abraço e Carlos Vilão, pode contar comigo, viu? Como sempre, estamos juntos, viu? Como sempre. Tamo junto. Graças a Deus. Valeu, um abraço ao meu amigo Jorge aí, viu? Valeu, eu já tava chateado, você não tinha falado o nome dele aí. Eu falei 2 vezes. Valeu, um abraço, Um abração. Olha, vamos embora, viu? 14h31, o rapaz tá querendo trabalhar mais um pouquinho, quer tocar música pro povo, mas a audiência, graças a Deus, do programa. Então, Carlos, mais uma vez, parabéns pela sua postura, pelo seu jeito de ser. Eu tava procurando aqui, antes de você se despedir, a mensagem, porque eu fiz questão ontem, na hora que a fumaça estava muito grande nas redes sociais, porque eu digo assim, a gente precisa separar o joio do trigo, a gente no rádio jamais vai tomar posicionamento do lado de A, lado B, tanto que todo mundo fala aqui nesse programa, todo mundo tem sua participação, não tem problema nenhum. Até o próprio prefeito, quantas foram as vezes que nós já convidamos o prefeito para vir prestar contas com a sociedade? Mas ontem, diante de tudo aquilo que o cidadão falou, eu coloquei no RV Política assim, ó, Carlos Vilão é um cidadão de bem e um político que, quando esteve no poder, exerceu a função de vereador com galhardia em defesa do povo. Diga-se de passagem, com conduta ilibada. Esse é um dos poucos políticos da nossa cidade que merece o respeito de todos. Entendam como quiser, né? Entendam os ouvintes, os cidadãos, como quiser. Agora, naquele momento que eu fiz aqui o meu texto, o cidadão Bob Júnior, pagador de impostos como qualquer um. Claro que quando eu estou no microfone, eu estou sendo o profissional, o comunicador. Tenho que atender a todos. Agora, eu como cidadão, como contribuinte do município, tenho um dia de fazer minhas escolhas, tenho minhas opções. E eu não posso ver um amigo, uma pessoa que eu sei que é de bem, uma pessoa honesta sendo achincalhada e eu ficar calado. Então, essa foi a nossa postura. Bob, ontem mesmo, quando eu vi essas colocações, eu liguei para você, mandei mensagem agradecendo. E eu quero agradecer agora, inclusive, pessoalmente. Obrigado pelas palavras aí. E dizer que eu nunca vou decepcionar o meu pai, minha família. Imagina os amigos, né? E também os inimigos, não vou decepcionar, né? Pelo contrário. Eu quero agradecer de coração. Tem uma turma perguntando aqui se você ainda vai chamar essas pessoas aí para tomar café na sua casa. Olha bem, eu quero agradecer a você pelo espaço, né? Agradecer a Deus também pelo espaço e dizer que ele falou em comida que você chame ele. Eu e Jorge, né? Estamos na luta. Não estamos na luta para brincar de fazer política. Nós vamos levar a nossa mensagem a cada cidadão de São Cristóvão, a cada cidadana, para mostrar o nosso projeto, que o nosso projeto é muito forte para o engrandecimento da nossa cidade. E
se o povo entender que São Cristóvão merece mudança, estamos aqui para fazer essa mudança. Um abraço e vamos à luta, que 45 dias é muito pouco. Um abraço. É verdade, são 14 horas mais 37 minutos.